um enorme prazer estar aqui. Eu estava dizendo para o Wagner, não sei como que eu vou pegar a bola dele para começar a jogar, mas de antemão temos que parabenizar uma empresa que realmente faz o trabalho de limpeza de dentro. Não é fácil. E aí nós estávamos acompanhando os passos que ele estava descrevendo. A minha palestra não é exatamente na mesma linha, né? Eu também não sei se você traduz compliance para português, dá conformidade, alguma coisa assim. Você não pode ter. Imagine, vamos fazer no Brasil um departamento de conformidade. Ai, não sei se funcionaria. Mas eu tenho trabalhado, sim, com pessoas bem especiais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas bem, assim, inovando em termos de seu comportamento de gestor. Que não é comum hoje em dia. Justamente, por outro lado, existem convenções que às vezes nos prendem ao passado, bem ou mal, e não temos a coragem suficiente para dar os passos necessários que esse mundo tanto necessita, não é? E aí dá a impressão, inclusive, que todo mundo está jogando baralho no convés do Titanic, não é? Às vezes dá essa impressão, não é? E aí, lembra o filme? Estava lá, babá, aí passa o champanhe, por favor, e pum! O negócio estava afundando. E eu também sei que eu não tenho que dizer para vocês que o mundo não está muito bem. Inclusive, ontem eu estava conversando com a nossa comitiva que está em Lima, que no começo de dezembro vai, sei lá, o 18º, não sei qual número, conferência sobre os climas. Não é? E aí, não estão avançando. Então, a coragem necessária para realmente fazer coisas diferentes é o privilégio de poucos. Mas é justamente esse tipo de gestor, vamos dizer assim, ou líder, ou dono, né? Os próprios empresários, acionistas, que certamente estão mais interessados em quê? Né? O din-din, né? Infelizmente, né, o mundo... Eu não sei o quanto a sociedade se importa, inclusive, com as empresas que existem. Certamente não é o cidadão que coloca a afirmação de missão, de visão, de valores da empresa no seu espelho, no seu banheiro, e celebra todo dia ali. Muitas vezes são autocongratulações. E aí, obviamente, o mundo precisa de coragem. Eu vou falar sobre isso. Porque não adianta ver o mundo através do buraco de uma fechadura, não é? E aí, obviamente, esse buraco é condicionado pelas experiências, pela autoidentificação, tanto no nível individual como no coletivo. E aí a comunicação é complicada, porque uma classe vê as coisas assim, uma cultura vê as coisas de outra maneira, um país vê as coisas de uma terceira forma, e todo mundo está olhando assim. Então imagine uma caricatura, não é? Vamos fazer isso. Todo mundo coloca o seu dedo assim, em cima do olho. Fecha o outro. E dá uma olhada quem está aqui. Isso está sendo filmado, gente, parece ridículo. Mas,
Por isso que a comunicação é complicada. Porque eu vejo as coisas assim e o outro assim. Eu digo, você não está vendo? Está tão claro o indivíduo. Não estou vendo, não. Vemos as mesmas coisas de uma forma diferente. E o negócio seria todo mundo abrir a porta para ver o que realmente está acontecendo e organizar os corações e cabeças para fazer alguma coisa. Mas abrir essa porta complicada. Mesmo assim, quanto mais entendemos como indivíduos ou como empresas, como governos, mais a gente vê, melhor podemos tomar as decisões necessárias, não é? Mas às vezes a visão não é de acordo com a realidade. Essa é uma capa de Reader's Digest de 66, prevendo como pareceria 99. Erraram, não é? Um pouquinho. E não está flutuando no ar. Mas mesmo assim, a gente olha essa lista aqui, é preocupante. Diversas fontes, né, para essa listinha, mas, por exemplo, os países mais pobres do mundo, em 2010, gastamos 12 bilhões de dólares. Mas só nos Estados Unidos gastamos 16 bilhões em cosméticos. Água e saneamento nesses países pobres, 16 bi. Sorvetes, 14. Saúde reprodutiva da mulher em países pobres, 14. Perfumes, 15. Vai piorando, gente. Saúde e alimentação básica, 18. Entretenimento de negócios com os geishas no Japão, 45. Cigarros, 60 bilhões. Comida para animais de estimação, 80 bilhões. Bebidas, 240. Drogas, 800. Armas, 1 trilhão e 600 bilhões. Então, se eu fosse um marciano chegando aqui, e alguém me desse indicadores da raça humana, é bêbado, tem cigarro na boca, armado até os dentes, não dá bola para a mulher, não dá bola para as pessoas mais pobres, e aí tem mais trato com seus bichinhos de estimação. É triste, né? Isso foi em 2010, piorou. Vamos ver o ano que vem como são os números. Mas o líder no mundo de hoje tem essas, sabe, é complicado. Tem essas ondas mundiais passando, os governos correndo atrás do prejuízo, tentando legislar, tentando fazer coisas para resolver. Aí isso traz mudanças nas nossas instituições, organizações, e finalmente Zezinho, Mariazinha, cada um de nós, não é? E o indivíduo está sofrendo. E é uma coisa só, não é dois mundos. É o mesmo Titanic. Alguns viajam de primeira classe, outros de quarta, não é? Mas é o mesmo barco. E você vê claramente ali o olho de um furacão, e que aí é a postura de uma pessoa que quer inovar sua forma de gerir, sua forma de administrar, sua forma corajosa de apontar o caminho, não é? Mas mesmo assim os ventos, os imprevistos, competidores, políticas públicas, economia, está tudo, sociedade, que blá blá, é um furacão. E o indivíduo está lá no meio. O que eu faço? A tendência, tristemente, é ficar com o diabo que a gente já conhece, do que ficar com o santo que a gente não conheceu ainda.
não é? Mas o negócio do líder, até eu não concordo muito com a palavra, mas tem tanta blá, blá, blá sobre liderança, inclusive tem tanto blá, blá, blá sobre sustentabilidade, se você quer saber. Inclusive falam sustainable. Babel é blá, blá, blá. Não é sustainable, é sustainable. Nós temos que inovar mais que nada esse protagonismo. Porque empresas, como o Wagner colocou bem claro, são indivíduos. São pessoas. Governos são pessoas. E de repente, esse 0,2% de pessoas prejudicando os 99,8% de pessoas que fazem bem as coisas. Eu acho que é menor quantidade de gente coloca o mundo como um refém. Né? Tem 3 pessoas que têm mais dinheiro que 42 países. Não é? Então, nós estamos todos no mesmo barco e esse protagonismo, e além disso, aqueles que querem salvar o planeta e aqueles que estão querendo destruí-lo, têm a mesma vida estressada. Provavelmente viajam mais, falam mais, respondem mais e-mails, ficam igualmente estressados, né? Então tem 2 grupos estressados iguais, né? Isso, naturalmente, esse número daria, eliminando, sei lá, os 90% de spam que está ali, e sabendo que apenas 1/3 das pessoas tem acesso à internet, daria, sei lá, 50, 100 e-mails para cada um de nós todos os dias. Haja habilidade, não é? A gente vivia muito bem com carta, né? E agora a gente tem que levar, né? A nova deusa, né? Tem olha eu, né? Um microfone aqui, controle remoto ali, uma projeção aqui, e agora logo eu vou colocar alguma coisa na perna também, não é? Enfim, além disso, nossas vidas pessoais não são desenroladas. Quem acha que sua vida pessoal está um pouquinho enrolada? Honestidade, ele pediu honestidade, foi? Um pouquinho enrolado. E isso afeta seu protagonismo ou não? Afeta. Mas sabe o que significa? Nós somos muito bons em lidar com coisas simples. Ou seja, quando a causa é igual ao efeito. Ótimo, todo mundo dá. Receita, bolo. Se a pessoa fuma, o pulmão fica assim, né? Depois de algum tempo. Isso não é física quântica. Dá para saber, tal coisa. Fez isso, aconteceu aquilo. Todo mundo entende, mas nem todos conseguem fazer bolo, né? Mas quando tem um problema complicado, como esse problema de BP no Golfo do México, não é? O complicado significa, né? Quando tem muito, a flecha está fora de lugar. Mas tem muitas causas e um efeito. E leva meses e meses para entender isso. E aí que os consultores ganham seu dinheiro. Não eles não ganham dinheiro fazendo coisas simples. Tem que atacar as coisas complicadas. Agora, quando tem... Agora o círculo está fora de lugar. Tá bom. Quando a coisa é complexa, quando tem muitas causas e muitos efeitos ao mesmo tempo, por exemplo, quem realmente entende o ciclo de água?
e ciclo dos climas. Eles têm que usar a inteligência artificial para fazer previsão de tempo, porque nossa inteligência não funciona, né? Tem muitas e muitas e muitas variáveis para criar condições de chuva. E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa séria em São Paulo daqui a pouco, né? Porque outra vez está falhando. Mas enfim, quem entende, e mesmo entendendo, quem pode fazer alguma coisa, a não ser rezar, né? Enfim, esse aqui, por exemplo, o que você acha que é? O que vocês acham que é? É um mapa da internet. Eu devo ter uma meia dúzia de pessoas do planeta que entende esse grau de complexidade, não é? E o caótico, quando, sabe, a causa não tem nada a ver com o efeito. De repente acontece alguma coisa. Essa gente no Japão, alguns minutos antes, estava fazendo o seu planejamento anual estratégico no seu escritório. Não estava nos planos, certo? Um tsunami. Ou quando um único ato tem um efeito tremendo, né? Enfim, aí conseguimos lidar muito bem com esse lado, mas esse é que entendeu os problemas, aí desconfigurou tudo. Mas eu tenho que fazer o trabalho. E todos nós, como líderes, temos que sair simplesmente dessa mania, uma dialética de relacionamento com um desafio, com um problema, para resolver o problema. Não, vamos dar um passo para trás, abrir o olho, tirar o olho da fechadura e ver, entender o significado, né? Entender esse lado. O que está acontecendo? Eu me lembro, quando teve um problema, que eu tinha um colega que ele estava trabalhando lá, porque o presidente dessa empresa era australiano, McDonald's. E saiu aquele filme, que o indivíduo quase morreu comendo hambúrgueres e batatas fritas da McDonald's. E as ações... E aí um dos principais acionistas de Coca-Cola chama-se Warren Buffett. E Warren Buffett, qual é a bebida mais vendida no McDonald's? Coca-Cola. Ele foi lá para o presidente, meu colega estava na sala, e o Warren Buffett disse para esse presidente chamado Charlie Bell, australiano: Charlie, nós temos um problema de imagem. E Charles, não. Temos um problema de realidade. Nós temos que não só resolver coisas de imagem, temos que resolver a realidade. E não apenas as nossas coisas, mas as coisas do mundo, certo? E nisso nós temos que juntar forças. Isso que exige digamos, o protagonismo. Então, a primeira lição para alguém que quer abrir esse olho, tirar o olho da fechadura, abrir a porta, tem que entender que todos os sistemas, desde uma ameba, aqui, e até uma galáxia aqui, não são parecidas, mesmo a fotografia é parecida. Por quê? O que rola numa ameba é exatamente o que rola numa galáxia. São as mesmas leis. Mesmas coisas. Se você tem pressões extremamente fortes num sistema qualquer, externas,
e o sistema de relacionamentos internos daqueles sistemas são enfraquecidos, o que vai acontecer com aquele sistema? Hein? Colapso. O maior historiador inglês, ou talvez do século XX inteirinho, é um inglês chamado Arnold Toynbee. E a obra-prima dele foi as civilizações humanas. Ele estudou 21 civilizações, desde os gregos, astecas, incas, egípcios, todo mundo. E identificou coisas parecidas em todas essas civilizações. Uma obra fantástica, mas é grande. Ele diz que cada civilização começa com gente criativa, com valores, com esforço, empreendedorismo, vão fazer. E os primeiros líderes são de acordo com aqueles valores e aquela energia. Mas com o tempo, o sistema vira hereditário e os governantes têm o poder, mas não têm aquela força do início, não tem aqueles valores. Então governam, mas não tem mais aqueles valores. Em todos os casos dessas 21 civilizações, chega o fim, pouco antes do seu fim, a concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos e a incapacidade de fazer as mudanças necessárias antes da hora. Então, alguma coisa parecida com a época atual em que estamos vivendo? O que vocês acham? Então, sabe, nós temos que... Olha esse outro aqui, sabe o que sistema que é? Chama-se São Paulo. Parecido, não é? Parecido. Você fala com os taxistas lá, eles todos dizem... Daqui 2 anos a cidade para. Você que conversa com o taxista? Não é? Não lhes falam isso todos? Enfim. Aí, dará. Aquilo lá mostra, isso é São Paulo. Aquilo lá mostra a segunda lição que todos temos que ter. Há uma interação permanente, uma simbiose permanente entre atividade consciente e a criação material. Cada coisa que alguém pensou, não foi? Aquilo lá é natureza, não é? É a natureza, não é? A natureza não é aquela que começa onde a cidade termina. Tudo lá é ferro, pedra, vidro que é areia, plástico que é uma antiga floresta, né, através da petroquímica, é natureza convertida. Nós produzimos isto. Quem é responsável pelas cidades e sistemas humanos? Levanta a mão. Quem criou o buraco na capa de ozônio? Quem ajudou? Não. Então, eu estava trabalhando com o governo federal no primeiro mandato de Lula. Eu fiquei no Ministério de Planejamento. Eu vi que os caras tinham, sabe, as suas qualificações foram fantásticas. Fantásticas no papel. Né? Mas o desafio, a complexidade estava aqui e suas qualificações não alcançavam esse tanto. Então, o que a gente pode fazer? Business as usual. Vamos lá, vamos levando, né? Vamos levando. Não pode ser. Então, nós temos de entender que aquilo que queremos está acontecendo aqui. E aí vai por Einstein, né?
Se você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar a mentalidade que está dando vida àquilo. Se você não muda a mentalidade, você não pode mudar a coisa. Porque mentes humanas, uma coletividade que foge da política, que foge da economia, que foge das empresas, sustenta. Então o problema não é sustentabilidade, porque as mentes sempre sustentaram. As mentinhas das formiguinhas sustentam a formigueira, não é? Ele não mexe muito ali. Mas as formigueiras humanas são as formigas humanas. Já está sendo sustentado por estas mentes, por esta consciência. Então nós temos onde que a matéria vai mudar ou a consciência precisa mudar? Óbvio. Então o líder tem que tomar um pouco de consciência. Esse aqui é Havaí. Na visão superficial nos diz que são ilhas. Mas na verdade não são ilhas, é uma serra. É uma serra no mar, não é? Ou seja, qualquer coisa, se você vai no fundo, você vai ver que está conectada com outras coisas. E um líder, assim, que se inova, se reinventa, precisa buscar as conexões profundas, que conecta coisa com coisa. Temos que ir mais além das aparências, né, em tudo. E aí, outra lição, que é até uma blasfêmia dizer que nós não organizamos absolutamente nada. O que fazemos é criar parâmetros dentro dos quais as coisas se organizam. A natureza se organiza com esse pomponzinho de dente de leão. Já viram, né? É uma maravilha, né? E a sociedade humana se organiza mais ou menos, não com tanta elegância, mas também se organiza. E se a gente não faz nada, tudo se organiza de igual maneira. Então, o que eu preciso? O que uma planta precisa? O que uma planta precisa? Água, luz, sol, blá, blá, blá. Né? E nós temos que ser assim com a nossa atitude para com as coisas. Nós não podemos ficar na frente de uma planta gritando, cresça, imbecil. Né? Temos que ajudar. Enfim. E aí se eu quero que alguma coisa cresça de uma forma saudável, eu tenho que regar, eu tenho que criar, ajudar. Esse é o papel de um líder. E eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Mas esse tipo de percepção, né, nem sempre é tão óbvio, mas é tão claro isso. Se eu quero que um filho cresça, é a mesma coisa que querer que uma equipe sob meu comando cresça. É a mesma coisa. Criar condições saudáveis e as coisas vão crescer. E não simplesmente punir as aberrações. Eu tenho que garantir crescimento saudável também. Eu tenho que tirar as matinhas, sim. Mas eu tenho que também garantir o crescimento saudável. Isso em qualquer coisa. Minha vida é um jardim também. Não é? Se eu não rego, é água de amor, é a luz do conhecimento, do entendimento, é o solo de valores, não é? É o espaço de liberdade, de expressão. É o tempo de paciência. Então, nós não mudamos nada. Temos que cultivar a mudança.
Então, nosso trabalho em inovar, especialmente para as coisas que o mundo realmente precisa, diferente dos interesses das empresas e dos governos, mas o que o mundo realmente precisa é fazer crescer as mudanças necessárias. Né? Temos de fazer um trabalho bravo. E tem outro. Tudo envelhece, tudo. Ideias, projetos, galáxias e amebas. Né? Tudo. Civilizações inteiras. Nascem, crescem, amadurecem, definham e morrem. Tudo. Nada escapa essa lei. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Porque é importante para um líder saber onde que ele está. Então, pensem. Né? Tem curvas em essa aqui. Nasceu, cresceu, amadureceu, definhou. Mas também a possibilidade de inovação, de reinvenção aqui, dá uma volta por cima, né? Mas é diferente do ciclo anterior. Não é uma continuação da mesma coisa. E a vida é assim também. Então, onde vocês estão? Vocês estão numa fase na sua vida, na sua empresa, na sua organização, tudo está fluindo maravilhosamente bem. Quem acha que está numa fase A? Fase B é um novo nascimento. Conseguiu resolver, divorciou-se daquele indivíduo. Você recasou, não sei o que, reinventou. Ou você mudou de carreira, mudou. Quem está numa fase B? Ok. Mesmo na sua empresa, fase B, está entendido, certo? O C é justamente quando o velho ainda está governando e o novo ainda não nasceu. Não é? E os que têm poder não têm as ideias. E quem tem as ideias não tem o poder. Sempre foi assim toda a história humana. Pega a Revolução Francesa, foi isso, né? E nesse período C, muita cabeça rolou. Literalmente. Provavelmente é a origem daquela expressão, né? Então, quem está numa fase C, tentando se inventar como líder, aí eu pressuponho que os demais são D, né? Quem não levantou a mão, porque D significa death, morreu. E porque se não levanta a mão, eu já vou saber que vocês estão mortos, né? É o declínio, é a negação, a depressão, é surdez. Já passou do ponto e não percebe. Tanto no nível individual, grupal, organizacional, civilizacional. Onde está o Brasil ali? A, B, C ou D? D já foi? C. Ok, C. Como falei, os Ds não admitem que estão... não escutam, né? Enfim, isso é importante. Se você está com um grupo que você percebe que está no A, ou no B, ou no C, ou no D, o tipo de decisão, escolha é importante, porque se é um A, é uma consolidação, uma mudança tática. Porque estamos indo bem, mudou o ventinho um pouco, vamos lá. Não é? Se você está no B, é uma confirmação de algo recente, de alguma escolha ou decisão que você tomou recentemente. Se você está no C,
Aí você tem que reinventar, se inovar. Porque suas velhas receitas e fórmulas não vão funcionar. Não vão funcionar. E se você não age, vai perder. Decisão e escolha podem ser tarde demais. Enfim, depende. Que a vida, estrategicamente falando, tanto para o pessoal como para o organizacional, é uma leitura. E se você tem olho na fechadura, você não vai fazer uma leitura. Você vai inventar, mas não vai se reinventar. Enfim. Por isso que necessitamos protagonistas. Aí do grego, pro, em favor de, agonia. Protagonismo, aquele que agoniza primeiro. Então, é aquele que tem a coragem de enfrentar as dificuldades implicadas. E aí, não é que precisamos de empreendedores diferentes que vão inventar novas coisas. Se a civilização humana, vamos voltar aqui, onde está a civilização humana? Nosso processo civilizatório, onde está? Eu sei, né? Então, pouco importa se a gente sai do precipício para as nossas empresas e governos, né? Enfim, precisamos de protagonistas, aqueles que vão agonizar primeiro para as coisas necessárias que têm que ser feitas. Eu conheci esse rapaz, presidente de Unilever, e uma pessoa extremamente assim, sensível. Agora ele é presidente da TNT Mundial. E ele muito sensível, né? É a frase que eu ouvi ele falar muitas vezes. Não podemos fingir mais. Nós somos a segunda maior empresa de alimentos do mundo, Unilever, né? Ele dizia. E aqui no nosso recinto morre uma criança a cada 5 segundos de fome. Algo assim, né? 30 segundos, sei lá. Nós temos de fazer alguma coisa. E você viu o logo da Unilever, né? Está cheio de vitalidade. Tem passarinho, tem árvore, tem gente, tem tudo. Porque o negócio deles é a vida. E aí você olha, a missão deles é maravilhosa. Que nós fazemos coisas para vitalizar a vida. Eu estou parafraseando aqui. Mas ele estava com uma dificuldade. Uma frase muito linda, mas a ação prática, social com as pessoas. Aconteceu o tsunami. 2004, fim do ano. E eu estava com ele no começo de 2005. E decidimos levar os presidentes das empresas do grupo, que é muito grande, e alguns diretores, eram 200 pessoas de toda a região Ásia-Pacífico, presidentes de empresas, o chefe do seu chefe, né? Para ajudar as vítimas. Ou seja, mão na massa. E essa gente que anda com, sei lá, quantos servos nas suas casas, com não sei quantos choferes naquela região. Primeira vez, provavelmente, eles se dão com uma tragédia. Fomos para Sri Lanka, onde morreram 30 mil pessoas, 40% crianças. E as cidades inteiras varridas do mapa. Não é? Assim, eu tirei isso do livro que eles publicaram. Essa gente amarela é tudo presidente. Esse aqui é o presidente da Unilever Austrália. Interagindo com as vítimas. Se reunindo com as comunidades, vendo o que estava acontecendo. E depois nós fomos para a selva, onde não tinha luz, não tinha cama,
não tinha cobertura celular e o Tex não avisou. Imagine. Mas não avisamos, nossos parentes não vão ficar fora do ar 3 dias, como vai ser? E ele respondia, e o tsunami avisou aquela gente? Então nós processamos o que tinha acontecido. Eles ali, olha o líder aqui. Primeiro a fazer as coisas. Depois tiveram que escrever suas experiências. Depois conversar sobre suas experiências. E foi forte. E que nós aprendemos? Uma receita. Se você quer trabalhar com altos executivos, despertar seu espírito voluntário, dos altos executivos, não o povão, os altos. Colocá-los numa situação de grande desconforto, para, de repente, aprender novas habilidades, entender a natureza. Porque esse exercício aqui, eu falei para eles, vocês vão lá, vocês vão conversar com as árvores. Vocês vão conversar com as pedras. E vocês vão voltar para dizer o que a natureza tem a dizer para você. Aí voltaram com, sabe, cada reflexão. Um de Paquistão, presidente de Unilever Paquistão, disse, olha, primeira vez na minha vida eu percebi que árvores são extremamente tolerantes umas com as outras. Porque vem uma nova árvore, está querendo chegar à luz, as outras árvores, tá bom, deixam passagem. E todo mundo tem direito ao sol. Olha, isso não só foi legal, porque os números depois desse episódio, eu estava com eles 2 anos depois, todo o discurso diferente. Todos falando sobre a relevância social de cada marca. E como socializar as nossas marcas. No planejamento estratégico, participei com eles em Vietnã. Como tornar cada produto nosso relevante. Mas é o inimigo, não é Procter & Gamble, Nestlé? Não importa. Nós temos de fazer aquilo que é relevante para o mundo em que vivemos. Então, não é a arte de guerra que deve mandar nas empresas. É a arte da relevância. Não é? Enfim. Você pode achar que tudo é maravilhoso. Sua vida, é maravilhoso, mas na verdade... não é exatamente assim. Ou você acha que sua imagem é essa. Mas na realidade... enfim... temos de olhar as coisas inteirinhas, né? Não apenas o formal, mas o informal. Não apenas investimento em estruturas, sistemas, etc., planos. Eu tenho que olhar os relacionamentos, sentimentos, emoções, crenças, a comunicação informal, onde a verdade é mais provavelmente presente está no rádio peão do que nas reuniões da diretoria. Né? Enfim, valores. Se você tem... e icebergs não seguem ventos, seguem correntes, certo? Aquilo que é visível é movido por aquilo que não é. Em tudo. Minha vida, sua vida, nossa vida. Então nós estamos apenas a parte visível. O ser humano... e o iceberg diz que 10%, 90%, certo? Mas o ser humano deve ser isso, 0,2% e 99,8% embaixo.
que a gente não vê. Nossas intenções, nossos sentimentos nos carregam. Aí, na Google, por exemplo, é interessante, uma empresa tecnológica, segunda maior marca do mundo, né, em termos de valor. Eles fizeram um programa de descobrir como é que a Google funciona. E você esperaria aspectos assim tecnológicos nos seus líderes. Mas descobriram, e por ordem de prioridade, primeira competência na Google é você ser um bom coach, de empoderar a sua equipe. Nos primeiros 3, tudo cultural, tudo debaixo do iceberg, de mostrar interesse nos membros da sua equipe. Não tem nenhum segredo ali, tem? A ordem que é o segredo, talvez. Né? Então, nós temos que mexer com as competências, se nós queremos gestores assim, que realmente funcionam. E temos que olhar para nós mesmos também. Né? E aí descobrir de que somos capazes de fazer. E diferente de tudo que eu fiz no passado. Ter coragem. Não é fácil, né? Eu me lembro, uma vez, só para terminar, para dar mais tempo para a nossa conversa, né? Fui convidado por uma senadora na Argentina para fazer uma palestra sobre ética e valores na política. Quantos foram para a palestra? Porque foi uma palestra no Senado, da Argentina. Ética e valores na política. Quantos foram? 4. Eram todos amigos da senadora. Mas foram 80 líderes de grupos sociais. Curioso, né? Aliás, é uma confissão de algo que não anda bem no país. O tempo, quando aconteceu isso? 2009, no começo de 2009. A Argentina e o resto do mundo estava... lembra? E aí cada um estava com uma expressão mais triste que o outro. O que vamos fazer? Não tá tudo... Porque quem está no fim daquela máquina de dinheiro são justamente as ONGs, né? Se falta dinheiro, não é repassado. E os ONGs dependem de contribuições, certo? Certo? São cheios de ideias, mas não tem dinheiro. Esse lado está cheio de dinheiro, mas não tem ideias sociais. Porque o negócio é negócio. Não é uma vocação natural de empresas a responsabilidade social. Não é. Não é natural. Deve ser dos governos, mas não é também. Por isso que a sociedade civil se organizou. Não é? Mas não tem nem o poder político, nem o dinheiro. Então cada um estava. Tinha um lá, olha, o grupo dele era os novos pobres. Gente da classe média morando na rua. Pode imaginar? Acabou tudo. Acabou todas as fichas. Está morando na rua com a família. E eu estava lá. Tinha 3 pedaços de papel na minha frente. Papel sulfite. E aí eu comecei a brincar com os papéis. Eu escrevi em cada papel, meu plano. Meu plano. E com um dos papéis, eu fiz um avião de papel.
E a senadora estava do meu lado, olhando para mim. O que está fazendo? Está no Senado, não pode fazer esse negócio. Não se preocupe. Eu fui lá fazendo meu aviãozinho. E num determinado momento na palestra, eu disse, gente, porque o assunto certamente não foi ética e valores na política. Foi sobre empreendedorismo social. Mudei o assunto. O que a gente pode fazer para dar uma volta por cima? Mesmo com essas condições, essa situação tão terrível, em que a maior parte do mundo ainda vive, não é? Problema de achar que responsabilidade social é ajudar os pobres. Não, nós temos que ajudar aqueles que decidem as coisas também. Né? Não é caridade. A responsabilidade é de todos nós. O social é de todos nós. Não é? Por isso que eu disse para eles, olha, eu peguei a primeira folha, me empresta uma folha aí. A primeira folha está com o meu plano bem escrito aqui. O que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, com quem eu vou conversar, que não sei que. É um empreendimento social de grande valor. Já preparei tudo, eu vou lançar para o universo. Lancei. Obrigado. Com o segundo papel, e que quando eu preparo algo, não faço nada. Em inglês nós temos uma expressão, spray e pray. Você decide as coisas, né, lá no último andar do prédio. Você faz o plano, você lança o plano como um frisbee, né? Sabe o que é um frisbee? E o povão lá embaixo, o que é aquilo lá? É o plano estratégico da empresa. Missão, visão, valores da empresa. Porque não bateu aqui. Eles não participaram. Né? Então, pray é rezar. Então você spray é difundir o plano, você reza que funciona. Não. Pior do que simplesmente rezar, lançar e rezar, é você duvidar. Eu fiz o plano, está tudo bonitinho, mas eu não sei não, está tudo difícil, complicado, o mercado está ruim, não tem dinheiro. Aí você vai arrugando seu plano. E você lança um plano arrugado. Agora, mesmo plano, você pode dar asas. Né? Aí eu lancei meu aviãozinho. O que vocês acham que são as asas? Pensem. Que eu lancei o aviãozinho, o pé direito no Senado, nesse salão, era muito alto. E deve ter sido o aviãozinho melhor que eu fiz na minha vida. Porque ele ficou no ar quase 1 minuto. Mas também aterrissou. Tudo aterrissa, não é? Porque aí você tem que pegar de novo e jogar de novo. Não é? Mas pelo menos ficou no ar por algum tempo. E as asas são entusiasmo, talvez. Vontade. E o impulso é a intenção. Siemens é uma empresa elétrica, né? Entre outras coisas. E você disse que é engenheiro elétrico.
como é que uma eletricidade se move de um lado para o outro? O que tem que haver para isto? Diferença de potencial e elétrons. Elétrons. E o campo? Um campo eletromagnético. Né? Então, a intenção com que você joga com as asas de entusiasmo e coragem é outra asa. Intenção. E o futuro é o campo. É o futuro, é o campo de possibilidades. Que cada vez que você lança uma coisa intencional, mexe com o futuro. Né? A gente mexe com esse campo. Aí vai o nosso aviãozinho. Então nós temos que fazer alguma coisa diferente com as mesmas coisas. Isso também é inovação, né? Fazer algo diferente com as coisas antigas. Ou fazer coisas novas de outras maneiras novas. Ou fazer coisas completamente novas. Né? Isso que é inovação. Mas a inovação começa com a gente. Eu tenho que sair do ser. Tá bom? Obrigado.